Sermões de um Mestre Pena Branca aos Filhos da Terra. O trabalho espiritual, religiões. Visitei templos de diversas religiões e o que vi me estarreceu. Falando de um aspecto semelhante e global, vi milhares de pessoas fantasiadas e sem a menor consciência do Pai, o Divino Criador, implorando benefícios pessoais sem nada oferecerem ou terem oferecido anteriormente, que lhes desse o merecimento para tal. Pedem e pedem, mas seus corações em geral são duros e secos. Em algumas religiões, os fiéis, quando doam dinheiro aos dirigentes e pedem bens materiais, colaboram com os templos, mas se acham no direito de obter favores do céu. Oferendam às entidades e em troca pedem favores pessoais. Esquecem-se do Mestre Jesus, que dizia: é doando que recebemos, referindo-se à doação da fé, da bondade, do amor, da fraternidade. Transformaram o verbo dar em valor econômico e financeiro. Não foi isso que o Mestre ensinou e pediu. Vi templos em que os dirigentes e seus discípulos ficam enclausurados, rezando, enquanto fora desses espaços o mundo se deteriora. Os homens se agridem, a ganância devora a todos num torvelinho violento e desumano. Para que serve uma religião e seus templos se ficam reclusos em seus mundinhos particulares e seguros? Para que servem seus conhecimentos se não são ensinados para um grande número de pessoas? Para que servem esses conhecimentos se não ajudam os que necessitam de amparo material e espiritual? Também vi templos em que os frequentadores se acham os escolhidos e se fecham em grupos de privilegiados, que se ajudam mutuamente para o acúmulo cada vez maior de dinheiro e propriedades, ignorando os que não professam a sua religião e não pertencem ao seu grupo ou à sua etnia. Noutros templos, o luxo e o esplendor contrastam com a pobreza e a miséria do povo em seu cotidiano. Vi templos em que as preocupações dos fiéis variam entre o aparato de seus trajes de luxo para as cerimônias até a mercantilização de seus conhecimentos nas práticas de rituais depreciativos para a sua religião e contrário às coisas divinas. Vi ainda muitas coisas que não merecem ser retratadas. Enfim, tantas foram as observações de atitudes que contrariam os ensinamentos de nosso Pai Celestial, que muito me entristeceu ver a decadência das religiões e o afastamento humano em relação aos verdadeiros fundamentos divinos. Mas também, por outro lado, vi templos onde prevalecem a simplicidade e a humildade das pessoas,
que com amor no coração auxiliam aqueles que necessitam de carinho, esperança, amor e amparo. Vi pessoas pobres doando, repartindo seus alimentos e suas parcas economias. Vi médiuns doando suas energias para o trabalho de encaminhamento e esclarecimento de muitos espíritos que se encontram perdidos do lado astral, sem entendimento do que lhes aconteceu e até renitentes em aceitar ajuda. Vi sacerdotes sinceros e verdadeiros, orientando os fiéis com dignidade, respeito às leis divinas, sabedoria e disponibilidade. Doam seu tempo preciso, muitas vezes quase que totalmente, para as causas da religião e da religiosidade. O universo religioso e o universo dos dirigentes são tão diferentes que entre intra-religiões, que até nas mesmas religiões temos a impressão de que são outras. É natural que religiões diversas sejam diferentes, mas diferenças exorbitantes dentro da mesma religião não é coisa natural. Aqueles que são sinceros, que se dedicam aos seus templos e aos seus seguidores, que ensinam e praticam a caridade e a fraternidade, não podem ficar à mercê dos que comercializam, mercadejam a religião e denigrem seu nome. Não é possível a credibilidade numa religião que tem praticantes que barbarizam os fundamentos, que os desconhecem e realizam práticas absurdas, rituais ridículos e desprovidos de bom senso e de ligação com os planos de luz do Criador. Todas as religiões têm seus joios, mas eles precisam ser separados do trigo. Assim também é na Umbanda. Enquanto não houver uma conscientização por parte dos dirigentes de que é necessário e urgente extirpar aquilo que enxovalha e denigre a religião, que é fundamental a união e a codificação dos fundamentos de que a religião não é especificamente propriedade de ninguém, mas é uma das vias que o plano divino colocou para que se faça a evolução no plano material e espiritual, a religião não terá o crescimento que merece ter. Além disso, ela precisa reconquistar a sua credibilidade enquanto religião, oferecendo o que há de melhor, o que cada praticante tem de melhor, de capacidade real, de qualidade verdadeira, para a recomposição da atuação e da imagem da Umbanda. Não serão atuações vaidosas e desprovidas de conteúdo, de conhecimento e de qualidade que irão colocar a Umbanda no seu devido lugar, para que ela seja respeitada como merece e deve ser. Mestre Arranca-Toco disse que cada palavra proferida pelo médium de Umbanda tem de ser um ensinamento. Sábias palavras para orientar aqueles que começam a se desviar do caminho correto. Tudo que é proferido pela boca é som, é verbo. O verbo tem poder, reverbera no astral. Falatórios insensatos criam vibrações negativas e envolve a egrégora numa energia não condizente com as práticas espirituais. Filhos, sejam comedidos, equilibrados e irmãos, no verdadeiro sentido da palavra. Não sejam umbandistas de faz de conta. Isso já tem muito e não ajuda em nada a religião nem os semelhantes.
A Umbanda precisa de filhos firmes, conscientes, harmoniosos e amorosos, para que ela possa crescer limpa, como o branco de Pai Oxalá, cristalina como as águas de Mamãe Oxum e de Mãe Iemanjá, ordenada e renovada, com conhecimento e sabedoria. Não basta fazer as coisas, é preciso realmente saber fazer, estar capacitado para isso. Caso contrário, continuarão sendo ridicularizados na mídia, desacreditados enquanto religiosos e sendo olhados como praticantes de uma religião de ignorantes, uma religião de segunda classe. Sugiro a todo umbandista que estude muito, que faça urgentemente sua reforma íntima e que pratique sua religião com amor, dedicação e bondade, colocando de lado a vaidade e a soberba. Não se endeuse, e também não há necessidade de endeusarem os guias, achando que são os melhores de todos. Cada um tem o seu trabalho, os seus dons, a sua capacidade. Não se ufanem disso. Sejam simples humanos, fraternos, amparadores dos irmãos, que buscam ajuda e consolo nos tempos. Se assim forem, colherão belos frutos e flores e estarão se diferenciando daquilo que assola a maioria das religiões e dos templos: o interesse, o engodo, o uso da religião para benefício próprio, enriquecimentos ilícitos. Enriqueçam sim, mas as suas almas com luz no caminho rumo ao Criador. À espera dos guias e protetores. Sermões de um mestre pena branca aos filhos da terra. Quando somos impelidos por forças ocultas, nada mais resta a fazer do que seguirmos o que o nosso coração ditar a nós. Ninguém é o que não plantou para si, pois o Criador é justo em seus desígnios. Vê-los melhorados e capazes de realizar boas ações é o que esperam os espíritos encarregados de cuidar de cada um, e principalmente aqueles que têm missão de trabalho espiritual com os encarnados. Conseguir que o protegido cumpra seu compromisso com a espiritualidade é muito importante, tanto para o protetor quanto para o protegido. Ficamos daqui a observar, sem poder interferir no livre-arbítrio de cada um. Apenas podemos enviar nossas luzes, pensamentos e energias positivas. O grupo de guias e mentores se organiza no astral para dar apoio aos protegidos, sem nunca influenciar ou desfazer as escolhas dos irmãos encarnados. É uma longa espera que muitas vezes resulta em decepção e tristeza para os que não podem realizar seus compromissos. Cada reencarnação tem seu planejamento antecipado, muito bem realizado por todos os envolvidos na futura caminhada do ser. Mas nada do que ele fizer poderá ser alterado pela espiritualidade. Ele apenas poderá ser protegido contra atuações maléficas de seres
que tentarão impedi-lo de realizar seus compromissos. A nós, nada mais resta senão aguardar com grande expectativa, esperando o momento em que podemos atuar junto com o encarnado e realizar o trabalho que nos foi reservado de atuação no plano material. Quanta alegria sentimos quando é possível realizar as previsões pré-reencarne e ajudar no resgate de espíritos que sofrem, direcionando-os para os caminhos ditados pela lei maior, para que eles deem continuidade à evolução rumo aos caminhos da luz. Encaminhar sofredores e obsessores aos seus planos de merecimento e possibilidade de continuar evoluindo é nosso trabalho e missão, que realizamos com muita satisfação, pois é de ajuda aos irmãos desencarnados e encarnados cujos sofrimentos são aliviados. O resgate não é realizado somente no momento da morte, mas o tempo todo, pois muitos são os espíritos que vagam à toa ou que são cooptados e usados por seres negativos, que os tratam como escravos. Resgate é retirar dos caminhos da maldade e do sofrimento os seres merecedores e alcançá-lo, pelo menos um pouco, para que sejam aliviados em sua jornada. Nos templos umbandistas, realizamos resgates muito grandes, pois falanges inteiras são encaminhadas durante os trabalhos de atendimentos públicos. Esse resgate é necessário. É uma espécie de limpeza astral, que não é possível realizar de outra maneira, pois nem sempre temos acesso aos covis, onde muitos desses seres são escondidos e maltratados. É mais fácil resgatá-los quando são soltos com encargos de praticarem as maldades ordenadas por aqueles que se denominam seus proprietários. Os sofredores também são resgatados mais facilmente durante os trabalhos, pois os localizamos dentro dos templos. Se ficarem vagando ou ao lado das pessoas de sua família, estão espalhados, o que dificulta o encaminhamento. No templo, o agrupamento no astral facilita o trabalho dos guias, que ali estão auxiliados pelos guardiões, encarregados do encaminhamento para o alto ou para o embaixo. A concentração num só lugar facilita a eficácia e rapidez das ações, pois não resgatamos de um em um, mas centenas de seres. Em geral, eles são atraídos pela luz que emana do templo e se aproximam para observar o que está acontecendo. Ficam ouvindo os ensinamentos e palavras dos dirigentes e dos guias, e muitos são tocados em seu coração, facilitando o trabalho de resgatá-los e encaminhá-los aos socorristas nos abrigos. Cada leva significa pontos positivos para todos aqueles que estão envolvidos no resgate, sejam eles guardiões da luz, do meio das trevas, ou o médium que está cedendo a sua matéria, a sua energia, facilitando o trabalho. São méritos conseguidos na luz, diante da lei maior e da justiça divina, o que vão sendo colocados na balança da justiça de cada um. Esses méritos nunca podem ser resultado
de cobranças materiais, pois o compromisso pré-reencarne jamais envolve ressarcimentos financeiros para as missões reservadas a cada um. A espiritualidade superior não lida com cobranças financeiras e não negocia a sua ajuda. Tudo deverá ocorrer apenas com os merecimentos de cada um e com colheitas de luz. Quanto mais os médiuns se conscientizarem da importância e da necessidade de seu trabalho, maiores serão os resgates nos planos invisíveis. Vamos trabalhar para prepararmos um grande número de médiuns para que sua ação e atuação possa ocorrer mais rapidamente, em conjunto com seus guias e protetores. Assim, faremos e esperamos que todo lado material, cada um seja devidamente orientado sobre a importância de ceder seu tempo e suas energias. Que o livro de cada um se encha de boas ações. Sermões de um mestre pena branca aos filhos da terra. Desenvolvimento mediúnico. O chamado desenvolvimento mediúnico é o início de alguém como médium, como intermediário entre a matéria e o espírito. O médium, quando se predispõe ao trabalho mediúnico, vai tendo seus chakras limpos, equilibrados, alinhados, energizados e mais abertos, para poder vibrar na frequência propícia à incorporação dos guias. A limpeza é muito importante, assim como também o são os banhos com ervas que vão higienizando o corpo etérico do médium, equilibrando-o em frequências positivas e fechando os buracos de sua aura quando eles existem. Esse é um tratamento energético necessário para que haja sintonia entre o médium e o guia espiritual que irá incorporar. É importante cuidar do corpo espiritual da mesma forma, ou até melhor, do que se cuida do corpo físico. Ele deve estar limpo, tratado e energizado. Não é permitido que energias negativas, como chakras e krakas, miasmas, seres e criaturas se instalem em seu interior, corroendo-o ou usando-o como morada. Orações, rezas, banhos com ervas, defumações e outros tratamentos devem ser utilizados para a limpeza, desimpregnação e cura desse corpo. Recorrer a eles é recorrer ao que a religião oferece como instrumentos de defesa para os filhos. Alguns tratamentos, como os banhos, por exemplo, são individuais, mas há os que podem ser realizados em conjunto, como a limpeza das moradias e dos locais de trabalho, as rezas, os cultos familiares e outros. Os resultados podem ser mais rápidos e eficientes quando se realizam ações conjuntas com familiares em casa ou com várias pessoas nos templos. Um templo é um espaço adequado para a reunião de muitas pessoas, pois é erigido para isso e tem sustentação espiritual
para tratar de todos que nele adentram. Tudo que é sagrado facilita as atuações positivas junto aos encarnados. Durante as incorporações, os templos pode ocorrer uma grande simbiose de energias entre a entidade e o médium, havendo uma incorporação completa. Pode ocorrer também uma incorporação parcial ou até não ocorrer incorporação, quando o guia apenas encosta e irradia sua energia sobre o médium ou intui sobre o que é necessário fazer ou falar. Na incorporação parcial, pode acontecer a interferência do médium, pois o mesmo não fica com sua consciência suficientemente adormecido. Daí, insistirmos na importância do estudo, para que ele saiba diferenciar e se interferir, só fazê-lo com palavras orientadoras. Quando a incorporação está completa, mesmo sendo consciente, não há interferência, pois seu corpo é tomado pela energia da entidade, que prevalecem, controlando-o durante todo o tempo de incorporação. A incorporação completa depende de vários fatores, como o comportamento do médium, a preparação com os banhos, as vibrações sustentadoras durante o trabalho e até mesmo da necessidade e da vontade do guia espiritual. Nem sempre ele precisará trabalhar com a incorporação plena, pois poderá estar agindo nos trabalhos de forma diferente, de modo a permitir que outras entidades presente possam atuar sobre o médium em conjunto com ele. Cada trabalho tem sua situação particular, de acordo com a linha de ação que irá trabalhar. Mas as orientações dos guias espirituais e com as necessidades que se apresentam, trazidas pelos consulentes. Algumas vezes, os transportes são realizados pelos guias utilizando o próprio médium que está atendendo, e isso é facilitado pela incorporação parcial. No caso de dirigente, há ocasiões em que o mesmo precisará estar com sua consciência mais desperta, para observar e saber o que ocorre durante o trabalho. Isso pode ser muito importante para a condução do templo de forma adequada e, posteriormente, a devida orientação sobre o que não aconteceu da maneira esperada. Quando o trabalho numa gira é realizado corretamente, não há com que se preocupar. As entidades estarão presentes e atuantes, propiciando e proporcionando ensinamentos e ajuda espiritual a todos os entidades, seja qual for a forma de incorporação. O astral está sempre pronto a acolher e amparar os que o procuram. Os templos de Umbanda, devidamente preparados e fundamentados, e muitas vezes até mesmo aqueles que só se fundamentam no trabalho com muito amor e fé do Divino Criador e em seus orixás. Entidade e médium vibram muito amor no coração. Podem ajudar e muito os que buscam da espiritualidade o amparo para as suas aflições ou a religiosidade para as suas vidas. Seja qual for o motivo que levou alguém a um templo de Umbanda, o amor, a dor ou o conhecimento, esse ser sempre será amparado, orientado e recebido
com os braços abertos. Trabalhos no templo. Ser capaz é sempre algo que faz parte das dúvidas daqueles que se propõem trabalhar com a espiritualidade. Muitas vezes as pessoas acham-se incapazes, despreparadas e sem condições de realizar algum trabalho num templo. Acham que precisam aprender muito antes de começar. Isso não deixa de ser verdade, mas também não é empecilho para que se inicie alguma forma de ajuda no templo, enquanto estiver ocorrendo a preparação para o trabalho de incorporação ou para outras formas de trabalho com a espiritualidade. Quando se constrói uma casa, não se começa pelo teto, nem é possível. Então, que cada um faça aquilo que sabe e pode fazer para ir estruturando suas bases de modo sólido e firme. Em uma casa de assistência espiritual, há muito trabalho, desde a limpeza material até a incorporação e limpeza do negativismo que obstruem os campos espirituais dos que buscam ajuda. Cada um deve fazer a parte do trabalho para a qual já está capacitado, ajudando nas diversas tarefas e materiais espirituais. O que não pode é não fazer nada, apenas chegar ao templo e desfrutar o que o trabalho do outro propicia. Isso é comodismo, oportunismo, falta de união e de boa vontade. A preparação do ambiente faz parte do trabalho espiritual, é parte dele. Nós daqui observamos e registramos o comportamento de cada um. Fazer suas partes de trabalho com amor, dedicação e alegria é fundamental, pois já estarão doando energias positivas que reverberam no campo astral do templo. Essa talvez seja a maior doação, se for feita com o coração, pois é trabalho que não parece aos olhos dos consulentes. É trabalho espiritual oculto, que não é agradecido diretamente pelos atendidos. Mas tenham a certeza de que nós, trabalhadores do astral, agradecemos com todo o nosso amor aqueles que preparam a casa para que as incorporações e as ações possam ocorrer de maneira tranquila, eficiente e eficaz. Filhos que nos dão as condições básicas necessárias ao trabalho, que tenham a humildade de doar o trabalho simples e às vezes até rude, para que possamos entrar em ação com qualidade, limpeza e boas energias. Prestem atenção que o divino Criador lance seus olhos sobre vocês, abençoando-os sempre. Nós vos agradecemos pelos esforços abnegados e amorosos. O templo é o vosso segundo lar e deve ser respeitado e cuidado com amor e carinho. Os irmãos de trabalho são vossa segunda família, vossa egrégora, vosso grupo terreno de ligação com o grupo espiritual. O respeito é fundamental sob qualquer ângulo em que se observe um templo. Respeito ao lugar, aos irmãos do agrupamento, ao irmão que busca atendimento e principalmente respeito aos guias espirituais, pois eles já passaram pela matéria,
conquistaram e estão conquistando seus graus de evolução na espiritualidade. Muitos deles até já poderiam estar em planos mais elevados, porém continuam o seu abnegado trabalho de ajuda aos irmãos encarnados. Assim também deve ser o templo. Aqueles que já estão preparados para o trabalho de incorporação devem ajudar o irmão que chega à casa. E isso sem prepotência, sem achar que sabe tudo e que o outro nada, sem inveja e sem pensar que já fez a sua parte e não precisa mais fazer nada. Repartir, partilhar, dividir e ajudar são sempre as atitudes que devem prevalecer. Eu, Pena Branca. Sermões de um Mestre aos Filhos da Terra.